7 perguntas que você ainda pode não ter se feito, mas que pode completamente mudar a sua história. Se eu tivesse feito essas perguntas há alguns anos atrás, talvez o meu crescimento teria sido exponencial. Então vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que você está tolerando que está te impedindo de crescer? Talvez seja pessoas, desculpas, pessoas que você precisa tirar da sua vida, opiniões de pessoas que não é relevante. Então, o que você tem permitido ficar na sua vida que não faz mais sentido com você? A segunda pergunta se eu não tivesse tanto medo, o que eu faria hoje? Muitos sonhos ficam engavetados, ideias sufocadas, porque a gente deixa o medo camuflar até a nossa personalidade. Então, às vezes, a gente acaba não sendo quem a gente gostaria de ser por medo. Então, se você não tivesse tanto medo, o que você faria hoje? A terceira pergunta, e não menos importante, é: se eu já fosse inteira, o que mudaria? Muitas vezes a gente fica buscando situações para nos preencher, ou preencher um vazio, ou desculpinhas que a gente se dá, mas na verdade a gente não se sente suficiente, não se sente preenchida. Então, o que você faria se você já fosse autossuficiente? O que mudaria na sua vida? Então, você precisa fazer essa reflexão e mentalizar como se você já fosse suficiente, se nada precisasse te preencher, nem pessoas, nem situações, nem fama, nem redes sociais, nem seguidores. Então, o que você faria? O que seria diferente? A quarta pergunta é uma pergunta bem interessante. Que parte de mim eu estou escondendo para ser aceita? Nós nascemos com muitas crenças e a gente precisa mudar isso e ressignificar. E muitas vezes, algumas crenças que a gente tem, algumas coisas que a gente precisa curar, a gente se camufla através de outra coisa. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu era uma pessoa muito tímida. Então, hoje eu sou ainda introspectiva, eu sou uma pessoa bem introspectiva, eu tenho muita timidez em alguns momentos, mas a minha parte comunicativa, ela camufla essa parte, porque eu tive que treinar isso, entendeu? Então, assim, eu não nasci uma pessoa comunicativa, mas eu fui treinando, mas nem só por isso a minha parte introspectiva, tímida, não existe dentro de mim, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender. Mas muitas vezes a gente esconde coisas para ser aceita no que realmente a gente é. Resumindo, a sua autenticidade pode ser o seu ponto forte, mas para isso, o seu lado sombra, ou o que